Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Deixe Vivo Talks, Conversas Inspiradoras, o podcast do Instituto Deixe Vivo, que tem essa primeira temporada como tema Histórias de Transplantes e é um oferecimento da Takeda. Eu sou Giovana Fiore, sou transplantada renal e uma das fundadoras do Instituto Deixe Vivo. E aqui hoje comigo temos duas convidadas maravilhosas, vamos conhecer as histórias delas, transplantadas de coração. Aqui no roteiro tava que era para eu falar isso mais pra frente, mas eu já me antecipei porque transplante de coração é uma coisa linda e maravilhosa, não faz parte do meu universo porque eu sou transplantada renal, mas conheço muitas transplantadas de coração e muitas histórias incríveis. Eu sei que aqui hoje vamos ter as histórias de vocês. Começando pela Andréia, que foi atleta de basquete, foi ou ainda é? Fui, não sou mais. Foi, não é mais. Não sou mais. E hoje trabalha com isso, né? Você é árbitra, né? Sou árbitra, juíza. isso. Que legal. E transplantada de coração. E a gente também tem aqui com a gente a Letícia, que é estudante de biomedicina, né? Que também atua na área, né? Isso. Tá começando agora? Isso. Ah, que legal. E também é transplantada de coração. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês para conhecer as histórias e aí a gente vai bater nesse papo, combinado? Combinado. Vamos lá então. Lê, deixa eu te perguntar uma coisa. Você recebeu o diagnóstico quando era pequena, né? Menor, quando era mais nova, de leucemia. Isso. Precisou fazer o tratamento de quimioterapia e foi isso que te levou a ter uma insuficiência cardíaca, certo? Foi isso mesmo. Foi uma sequela da quimioterapia. Legal. Você pode contar um pouquinho pra gente como que foi receber esse diagnóstico, esse tratamento, até a notícia de precisar de um transplante? Quando nós recebemos o diagnóstico que eu estava com leucemia, eu era muito nova, então não lembro muitas coisas. Mas foi muito difícil, assim, pra minha mãe, né, pra minha família. Ela tá olhando pra lá, porque a mãezinha dela tá aqui assistindo. Pro meu irmão mais novo também foi muito difícil, porque a atenção ficava toda em cima de mim. Mas assim, foi, graças a Deus, fiz o tratamento. A gente Quantos até anos chegou, você tinha? Eu tinha 2 anos de idade. Tá. A gente chegou até a achar um doador nos Estados Unidos, mas a quimioterapia já estava fazendo efeito, então eles descartaram essa ideia. Uhum. E fiz o tratamento, entrei em remissão, curada do câncer. Aê! E anualmente eu fazia exames para saber se o câncer tinha voltado ou se tinha deixado alguma sequela e nunca tinha dado nada, né? Eu fazia exames anualmente. Eu tive a menarca com 11 anos e a partir daí eu comecei a ter os sintomas. Tinha muita dor de estômago, tinha muito cansaço. Na época eu fazia futebol, eu ficava muito cansada nos treinos. E eu comecei a inchar muito. Tá. Aí a gente ia pro médico, voltava pra casa. Foi 1 mês, mais ou menos, da gente indo pro médico e voltando pra casa, porque ninguém Descobria. tinha um diagnóstico. E aí, um certo dia, minha mãe lembrou. A gente tava no hospital, né? E minha mãe lembrou, ela falou assim, nossa, mas coração inchado podia ser sequela de quimioterapia. Podia ser uma das sequelas, né? Problema no coração. E aí, a gente foi... Eu, né? Que ela só me acompanhava. Mas a paciente era eu. Fui transferida pro hospital onde eu tratei o câncer. Tá. E lá a gente iniciou o tratamento, né? Eles deram um diagnóstico de que era uma insuficiência cardíaca pós-QT, né? Que é assim que eles falam. Pós-quimioterapia. Isso, tá. pós-quimioterapia. E aí eu iniciei o tratamento lá, tratei lá uns 4 anos. E depois eu fui transferida pro hospital cardiológico no qual eu trato hoje, né? E aí fui inserida no programa de transplante. Fiquei na fila durante quase 6 anos, até conseguir meu coração. Bastante tempo, né? Sim. A gente vai falar disso mais pra frente. Deixa eu perguntar aqui pra Andréia agora. A Andréia, que era uma pessoa atleta, né? Super ativa, tava lá, vivendo a sua vida. E, de repente, começou a passar mal. Isso. Conta pra gente como foi. Então, foi em 2018, né? Depois de uma temporada bem exaustiva, né? De arbitragem. Eu acordei um belo sábado com os pés inchados. Bem inchados. E me assustei. E aí eu tive que sair de uma escala e
na segunda-feira, eu procurei um médico, um cardiologista. Aí eu procurei um cardiologista, ele pediu um exame, eu fiz o exame, ecocardiograma, e deu que eu tinha um problema de insuficiência cardíaca. A minha fração de ejeção estava já em 23. Aí disso, Depois eu vou pedir pra vocês explicarem, porque você falou, daí ela fez, meu Deus, eu acho que não conheço, e eu acho que quem tá assistindo a gente aqui também não conhece, mas o que significa? A fração de ejeção seriam os batimentos cardíacos, o meu já estava abaixo do abaixo, entendeu? 23? 23, muito baixo. Força que o coração faz. Muito baixo. Caramba! Aí ele falou, procura, você vai ter que fazer um tratamento. Aí como eu não tenho plano de saúde, nada disso, o meu irmão me ajudou. Indicou um amigo dele, aí eu fui pro hospital nessa equipe de esporte, como ex-atleta. Eu entrei como ex-atleta e lá foi diagnosticado que eu seria admitida no hospital para fazer o tratamento de insuficiência cardíaca. Aí lá eu comecei a fazer o meu tratamento e foram 2 anos desse tratamento até chegar à internação para o transplante. Mas até então, nada de fila, era só o tratamento. Nesse período, né, de 2018 até 2021, eu coloquei um CDI, que só foram 6 meses de CDI. O que é o CDI? CDI é um desfibrilador, aquele que, quando o meu coração, se ele ficasse muito baixo o batimento, ele ia dar um choque, sabe? Um choque para animar o coração. Tá. Ou se ele estivesse com uma arritmia, ele também ia acontecer essa arritmia. Então, eu coloquei, mas só foram 6 meses porque não estava fazendo mais nenhum efeito, não estava me ajudando. Eu não tive nenhum evento de tempestade, a tempestade é o choque, né? Eu não tive nenhum evento. Tá. Então, aí eu recebi uma ligação da médica, aí a médica falou, ó, Andréia, tal dia você vai pro hospital, nós vamos te internar. Chegando lá, ela falou, os remédios não estão fazendo mais efeito, você vai ter que fazer um transplante. Foi lá que eu fiquei sabendo do transplante, eu não sabia nada do que era transplante, não sabia nada de nada. Uhum. Pra mim, só o tratamento ia resolver minha situação. Foi isso, e lá eu fiz o transplante. E eu estou aqui. Maravilhosa, contando história pra contar. Eu não sei se vai dar pra pegar na câmera, né? Talvez dê, mas as duas têm uma cicatriz aqui, ó. Belíssima, eu acho linda a cicatriz, né? A minha é no rinzinho, não dá pra mostrar aqui, né, gente? Mas eu acho que a da André já tem mais tempo, né? E a da Lê tá recente, né? Você fez o transplante quando, Lê? Eu fiz em abril do ano passado. Abril do ano passado. Isso. E você fez no meio da pandemia, Andréia? Sim, no meio da pandemia. Gente, foi dia 14 de fevereiro de 21. Pra mim foi, assim, uma experiência que eu não desejo pra ninguém, porque eu não conhecia nada sobre transplante, eu não podia receber visita de ninguém. A minha família chegava somente até a recepção pra deixar alguma roupa, alguma coisa. Mas é muito triste. Não, e naturalmente, a gente, quando transplanta, a gente fica, né, a nossa imunidade fica baixa por conta das medicações, né, esse período. Então, eu usei máscara e não era pandemia, é protocolo dos transplantes dos transplantados usarem, né? Sim. Só que você imagina, né, vocês transplantando, aí pandemia e correndo o risco de pegar Covid, aquela coisa toda. Lê hoje tá de máscara aqui porque falou que tá resfriadinha, né? Sim, não posso passar pras colegas, né? Então, a gente super tem esse cuidado, né, quando vai no ambiente de transplantado, mas é engraçado essas coisas de transplantado. Eu conheci a Andréia a primeira vez, a gente tava nos jogos, a gente pode falar disso, nos Jogos Brasileiros de Transplantados, né? Eu sempre nadei a vida inteira e depois, quando eu entrei na hemodiálise, eu usava um catéter, que era o catéter permiquete, né, que ficava aqui pra fazer o tratamento, e eu não podia entrar na piscina, não podia me molhar, né, o banho, eu tinha que tomar um super cuidado e tal, minha mãe comprou um lavatório de cabeça pra lavar meu cabelo, mas eu sempre falei, quando eu transplantar, eu vou voltar a nadar. E aí teve os Jogos Brasileiros de Transplantados, que foi em Curitiba, 2021, Isso. né, e a Andréia tava lá, e a gente tava acho que foi o evento de abertura, se eu não me engano, foi o evento de abertura e tal, e aí tava na hora de tomar meu remédio e eu esqueci. Daí eu falei, gente, não tem lugar melhor pra você esquecer a medicação. Jogos Brasileiros Transplantados, quem não vai ter um tacrolimus, um microfenol? A galera tem. E aí eu falei, vou voltar pro hotel. Daí a gente tava conversando na hora, a André falou assim, eu tenho aqui. Eu falei, nossa, em que momento que você vai sair com seus amigos, né, que não são transplantados, que você vai ter uma medicação ali? Sim. Então é muito curioso quando a gente encontra o transplantado.
Aliás, quando a gente grava episódios aqui, eu preciso lembrar que quando vem gente transplantada de rim, pra contar quantos rins que tem na mesa, né? Porque eu tenho 3. Aí a Olga também, que participa aqui às vezes, tem 4, que já é transplantada 2 vezes. Então a gente consegue fazer uma coleção de rins aqui. Mas que legal, não, muito bom. E me diz uma coisa, Lê, você... enfim, super jovem, né? Imagino que sua mãe, quando você era petica, você não deve lembrar de muita coisa, né? Mas eu também, eu nasci com a insuficiência renal e eu vivi com ela a vida inteira, né? Até hoje eu sou transplantada, mas o transplante não é a cura da doença. Ele é um tipo de tratamento, né? Mas eu tive que amadurecer muito rápido. Né? Eu sinto isso em mim, criar responsabilidade muito rápido. Se hoje eu sou uma pessoa que toma remédio certinho, é porque desde pequena eu não me conheço por gente sem tomar remédio, né? E como foi pra você? Você sente também que esse amadurecimento precisou chegar? Ah, não, teve que chegar, né? Desde criança eu tive uma convivência maior com os adultos, né? Por sempre estar no hospital. Então, assim, isso teve que acontecer, talvez não da melhor forma, né? Mas esse amadurecimento se criou dentro de mim. Por você ter que entender coisas que a gente não explica, por exemplo, para uma criança que não precisa, sabe? Que não Sim. tem essa necessidade. A menarca eu tive aos 11 anos, né? Então, foi quando eu descobri a insuficiência cardíaca. Uhum. E desde lá, lógico, teve períodos, assim, de revolta e tudo mais, que eu acho que deve acontecer com todas as pessoas que passam por essas coisas. Uhum. Mas, assim, é aquela coisa, a gente já teve até uma conversa, né? Que eu fiquei muito revoltada, e aí a gente sentou pra conversar, eu e minha mãe. E aí a minha mãe falou pra mim, ela falou, olha, você já é doente. Isso é um fato. Você já tá com essa doença, entendeu? Já tem um diagnóstico. Nada vai mudar isso. Agora a gente tem que escolher. Ou a gente passa por isso rindo, ou a gente passa por isso chorando. Uhum. E aí você escolhe o que vai ser mais fácil. O que vai ser melhor. Uhum. Você quer passar chorando? Tá bom, a gente passa chorando. Uhum. Só que se passar sorrindo vai ser muito mais leve. E aí eu aprendi a conviver com essa doença. E assim... Eu tenho isso. Eu já tenho a doença. Essa é a minha condição. E nada vai mudar. Uhum. Eu tenho isso pra viver. Então, eu vou viver com isso até que Da essa melhor realidade forma mude. possível. Uhum. Entendeu? Uhum. Da melhor forma que eu puder. Sim. É aquela coisa. Você começa com o que você tem. Era o que eu tinha. Uhum. Entendeu? Uhum. E aí, eu tentei. Eu terminei a escola. Eu entrei na faculdade. Uhum. Sabe? Eu tinha uma vida estável. Assim... Uhum. Tanto que eu esperei os 5 anos em casa. E ela falou, né, do CDI. Eu tinha também um CDI, que é essa marquinha do ombro. E eu tive dois choques. Não tive nenhum. Você teve? Eu tive os dois choques. Um foi Foi enquanto você esperava o transplante que você estava enquanto eu esperava. Porque o risco CDI, normalmente, ele é colocado quando o risco de morte súbita do paciente é muito alto. Tá. Entendeu? Entendi. O primeiro choque foi, eu tava dançando zumba. E porque o médico falou, né? Não, eu coloquei o CDI e ele falou, não, pode fazer Vai atividade viver. física. Tá. Porque eu tinha que fazer atividade física. Uhum. Caso o transplante chegasse, eu tinha que ter músculo Tá bem. pra Sim. conseguir aguentar a cirurgia Uhum. e ter uma recuperação boa. E aí eu tava numa aula de zumba, e aí do nada, eu linda e plena dançando, pá! E aí aquela dor, e eu comecei a chorar, porque estima-se que seja um soco de boxe de dentro pra fora. Caramba. É muito forte. E aí eu comecei a chorar e começou a doer, o meu braço amorteceu. E ai, meu Deus, não sei o quê, porque alguém bateu em mim, não foi? E ninguém tinha batido, era eu mesmo que tinha levado um choque. E o segundo foi... Eu tava andando, era perto do Natal, dia 26 de dezembro foi. De 2019, se eu não me engano. Eu fui cortar o cabelo, cortei o cabelo bem curtinho e tal. E aí eu falei assim pra minha amiga, eu falei, vamos no shopping, né? E é perto do shopping, é tipo uns 10 minutos andando de um lugar pro outro. E ela falou, vamos, só que tinha uma subida. E aí, tudo bem, tranquilo. Eu falei, a gente vai devagarzinho, eu aguento, né? Porque eu já fazia atividade física, eu falei, não, vai dar.
Beleza, a gente indo, passou um caminhão e tava assim, era, sei lá, umas 6 horas, mais ou menos, da noite. Tava bem tranquilo, sabe? A gente andando, conversando, assim, aquele ventinho gostoso. E aí... Você assustou? Um caminhão passou e gritou. Tipo, brincando, sabe? Aham. E aí, no que ele gritou, eu tomei o choque. Sua amiga, na hora, deve Juro, ter tomado não, choque junto com ela você. assustou junto comigo, juro. Na hora. E aí, tinha uma grade do lado, assim, eu senti que eu ia tomar o choque. E aí, eu assustei, dei um passo e segurei na grade. Aí, eu soltei, eu falei, não, vai dar o choque. Soltei da grade. E aí, fiquei esperando o choque vir. Aí, o choque veio Ah, você já sabia e passou. que ia vir. Na hora, eu senti, porque, não sei, Mas foi tão intenso quanto o primeiro? foi tão intenso É que quanto você o já primeiro. sabia, Mas é né, que eu já sabia como era. a sensação, né? Isso, então eu fiquei menos Impactada. Isso. E aí Foi assim. você ficou com o CDI até transplantar? Até transplantar. Eles tiraram o meu CDI no transplante. No transplante. Você ficou quanto tempo? Com o CDI, É. eu entrei na fila, foi o mesmo tempo quase. Foi acho que 2 ou 3 meses de diferença só. Nossa, então assim, o CDI salvou sua vida também. Sim. Gente, que André, o CDI não precisou ser ativado, né, digamos assim. Em mim, eu não tive nenhum evento de tempestade de teve. choque, nenhum. Você nenhum. teria lembrado pelo que a Letícia tá contando, É. né? Não ia ser uma coisa que não sei se tive. No meu caso, o cansaço não diminuía. Então, Tá. tipo, de eu sair do sofá e ir até o banheiro e ficar cansada. É porque a minha fração de injeção, ela chegou a 33 logo quando a gente descobriu a Uhum. doença. E depois subiu, né? Com as medicações, com o tratamento e com a atividade física, ele melhorou um pouco. Subiu para 49. Tá. Então, por isso que eu ficava estável. O seu mínimo foi 33. 33. E o seu foi 23. 23 e antes do transplante, 5. Antes dos transplantes diminuiu o meu? Nossa, você foi e voltou, né? Pô, é um milagre aqui, só se for um milagre aqui Você pra foi e André. Fui voltou. e voltei. Mas eu não sentia nada. É isso que eles estranhavam, né? Porque, tipo, pra mim era ficar sentadinha, descansando, que tudo ia ficar bem. E eles, tá bem? Eu falei, tô. Eu tava consciente, né? Uhum. Eu não tava inconsciente, eu tava consciente. O coração tava parando e eu não tava sentindo. Isso que eles falavam pra minha família. A gente não entende o caso da Andréia. A gente chega de manhã, como você tá, André? Tô bem. Gente, como que pode, né? É. O médico... Eu lembro que eu ia na médica também, e a minha doença de base, que é um palavrão... Não pode falar palavrão aqui. É glomerulosclerose segmentar e focal. Demorei anos pra aprender a falar. Nossa. Mas eu lembro que era muito comum as pessoas serem inchadas, né? Pressão alta. E eu não tinha nada. Eu lembro que eu chegava no consultório, a médica falava assim, ó, você não... Pegava no meu tornozelo assim, você não tá sentindo nada? Eu falei, não tô sentindo nada, né? Então, realmente, os exames que mostravam que eu, Isso. né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, como eu nasci com a doença, eu já contei isso aqui em vários episódios. Quando eu nasci com a doença, como eu nasci com ela, o meu médico falou, você só vai saber o que é se sentir bem quando você transplantar. Porque, mas gente, eu tô ótima. E hoje, transplantada, eu vejo. É muito doido. Eu raciocino melhor, eu durmo melhor, eu faço tudo melhor depois do transplante. Como meu corpo sempre nasceu com essa insuficiência, e aí, depois que eu transplantei, que ele viu o que é de fato uma vida, né? Uhum. É muito doido isso. É. E eu também era uma pessoa ativa também. Joguei handball a vida inteira, amava jogar handball, nadava. Mas hoje enfim, tenho muito mais fôlego. Sim. Né? O transplante muda muito a gente. Inclusive você, eu tenho 2 perguntas pra fazer. Uma é sobre a rede de apoio, você falou de família. A Lê, imagino que a sua mãe, né, foi sua parceira até hoje. Sim. Né? Tá aqui fazendo assim. Mas e você, André? Como que foi a sua rede de apoio, sua família, a sua própria equipe médica? Porque, assim, a Lê tinha passado por um processo já, né, desafiador quando era pequena, né? E tudo bem, a sua mãe e vocês iam acompanhando e tal. O seu aconteceu do nada. Como que foi isso? Você encontrou rapidamente uma equipe médica que você se sentisse segura? A sua própria família te ajudou? Como foi nesse processo? Então, a rede médica já me deixou segura, né? Tá. A equipe toda.
E a família, eu sou casada e eu tive esse apoio dentro de casa, entendeu? Meus irmãos, que seria minha irmã e meu irmão, sempre que eu precisava de alguma coisa, eles estavam sempre prontos para me ajudar, socorrer em qualquer coisa. Se resume aí. E minha tia, né? Uhum. Foram eles que me deram todo esse suporte. E os amigos, né? Do basquete, que estavam sempre ali perguntando, querendo saber, tudo isso. Que legal. Então, acho que foi, assim, um conjunto, né? Família, amigos e equipe médica. Eu costumo dizer que a rede de apoio, não só a família, mas os amigos são essenciais, né? É nesse momento que a gente vê quem realmente tá com a gente. Eu lembro que um dos meus aniversários... O primeiro aniversário, quando eu tava na hemodiálise, foi muito marcante pra mim. Foi um aniversário que foi gente, assim, de vários ciclos de amizade, da faculdade, do trabalho, da época da escola. E é tão bom você se sentir acolhida naquele momento que você tanto precisa, né? Sim. E eu me identifico muito com o que você falou, Lê, de não deixar a doença, né, se levar, assim, deixar a gente... Fazer com que a gente deixe de viver, né? Sim. Eu lembro que, é até engraçado, mas quando eu descobri que eu ia pra hemodiálise... Eu falei assim, gente, vou ter que fazer uma despedida. Acabou minha saída, acabou meu rolê. Acabou, eu tinha 25 anos. Falei, já era. Nossa, não acabou. E aí eu marquei que sair com as minhas amigas, né? Falei, gente, isso aqui e tal, né? Vou ficar um tempo sem sair até o transplante chegar. Não sei como vai ser minha vida, né? Daí eu fui pra minha primeira sessão de hemodiálise. Cheguei lá, fiz tranquila, saí. É super assustador, né? Com qualquer tratamento que você faz, você fica assustada, né? E eu lembro que a clínica que eu fazia só tinha gente mais velha. Então eu falei, gente, tá errado. O que eu tô fazendo aqui? Você também teve essa... Falei, o que eu tô fazendo aqui? Não é possível, tá errado, uma coisa errada. E aí, tudo bem, fiz a sessão e tal. Na mesma semana eu falei, vai ser isso? Acho que dá pra sair, hein? No sábado seguinte eu tinha saído. Falei, não, vou sair, vou estrear meu catéter aqui. E aí saí, continuei vivendo a vida, saí com as minhas amigas. Eu acho que, vou até falar pros meus pais, eu acho que os meus pais queriam até que eu tivesse ficado mais tranquila. Porque assim, às vezes eu ia, não que eu ia virada pra hemodiálise, mas eu chegava, sei lá, 1 da manhã, 5h30, tinha que estar acordando pra hemodiálise. Mas eu não faltava, eu ia. Mas enfim, consegui levar a vida. Eu sei que tem, cada um vive o diagnóstico de uma forma, né? Tem gente que na hemodiálise, por exemplo, fica muito debilitado, né? E tem gente que não, fica mais tranquilo. Por isso que eu acho legal também a gente não se comparar com o outro. Sim. Assim como cada transplante é de uma forma, né? Tem gente que transplanta, os efeitos colaterais do medicamento que a gente toma são maiores, tem gente que são menores, né? E é inevitável essa comparação, mas a gente precisa fazer com que a nossa vida seja única. A gente pode se inspirar nas outras pessoas, mas a gente precisa viver a nossa própria vida, né? Eu até tinha falado que a minha mãe queria que eu ficasse mais tranquila e você deu risada. Sua mãe tá ali olhando a gente. Então, é que, assim, eu precisei fazer hemodiálise durante um período, né? Porque a insuficiência, ela fez com que os outros órgãos ficassem sobrecarregados, né? Uhum. Então, quando eu internei pra transplantar, eu internei por conta do rim. Porque o rim já estava muito debilitado. Uhum. E se eu não internasse naquele momento, meu rim também ia parar, né? E depois do transplante, eu eu iniciei a hemodiálise no hospital. E eu tinha pavor de hemodiálise. Não sei por quê. Mas você tinha, né? Eu tinha. Depois que você fez... Depois que eu fiz, eu vi que não é um bicho de 7 cabeças. E, assim... eu tinha muito medo. Qualquer pessoa que virava pra mim falava assim, fulano tá fazendo hemodiálise. Nossa, aquilo já corroía meu cérebro. E assim, eu não sabia o que era, eu nem queria saber. Só o nome, assim, já me apavorava. E eu iniciei o tratamento de hemodiálise no hospital. E foi muito traumático, esse início. Principalmente por conta do meu preconceito com a hemodiálise. Uhum. E preconceito, assim, de não saber o que era, do medo da hemodiálise, entendeu? E aquela coisa, eu tive que internar para a faculdade, tipo assim, larga tudo e vem para o hospital, né? Uhum. É assim. E quando eu saí do hospital, eu precisei continuar fazendo hemodiálise durante um tempo. E eu ficava só o pó da rabiola, entendeu? Não tinha condição. Eu não queria fazer nada, eu queria só ficar em casa.
Porque eu ficava muito debilitada. Muito Sério? debilitada. Eu fiquei 1 semana fazendo hemodiálise externa. Porque depois eu tive que voltar pro hospital e tudo mais. Isso a gente vai falar mais tarde, né? Mas assim, essa 1 semana que eu fiquei fora de casa, fora do hospital, fazendo hemodiálise, no centro de hemodiálise e estava em casa, foi muito difícil. Tipo assim, eu não teria. Teve até um dia que a gente saindo da hemodiálise, minha mãe, que tinha um barzinho assim, bem do lado, né? E aí minha mãe falou assim, ai, vamos ficar aqui, curtir o pagode, não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus, se ela quiser ficar, ai, eu vou ficar no carro dormindo. Eu seria que teria aceitado. Definitivamente. Bora. Eu saía vomitando, com a pressão lá embaixo. Era então, muito mas difícil. Não adianta, cada corpo reage de uma forma mesmo. Eu não tenho o que falar. Claro, tinha dias, gente, que tinha uma enxaqueca terrível e, enfim, queria ficar só dormindo. Chegava em casa, me fechava no quarto e tchau. Mas a maioria dos dias eu conseguia, às vezes, até ir direto, assim, pro churrasco. Mas, claro, tinha dias que não tinha condição. Teve uma vez que eu cheguei, eu passei mal na diálise também, minha pressão chegou a 6/4. Também quase eu levantava a mão e ia embora. Deus pegava. Mas aí, enfim, é isso. Cada caso é um caso e cada um reage diagnóstico de uma forma, né? Mas eu queria falar com vocês agora sobre um pouco do transplante. A gente falou de como foi chegar até aqui e agora vamos falar do transplante em si, né? Como que foi saber a notícia que você precisava de... Você falou que não sabia o que era um transplante de doação de órgãos, nada. Como que foi saber que você ia precisar de um transplante? A sua equipe te explicou? Você foi dar um Google? Fui no Google também. Conta pra gente. Então, na verdade, eu fiquei sabendo que ia chegar aos finais, fazer o transplante, tipo... 5 dias antes do meu transplante, né? Porque eu nem na fila estava na lista, né? Não estava na lista. E quando eu fui internada, para mim tudo era assim, meu Deus do céu. Desde a hora que foram colocar o acesso, até eu ficar na UTI, para mim tô vivendo, tô nas mãos da equipe e vou deixar eles... Sem entender muita coisa. Sem entender nada. E deixava tudo na mão deles, não questionava, porque eu não sabia nada, o que eu ia questionar? Então, fiquei nas mãos deles e fui indo, Gi, fui indo. E pra mim, é assim... Depois que eu já tava lá, aí sim, tinha acesso ao celular, porque tava na Covid e tal. Então eu ia pro Google. É o nosso pastor e nada nos faltará. E vamos pro Google. Aí sim eu começava a questionar com os médicos. Quando eles falavam alguma coisa, aí a gente conversava um pouquinho. Mas quando ele chegou e falou, Andréia, seu órgão chegou. Aí veio aquela emoção. Órgão? Órgão? Que órgão? Eu não vou pra casa? Aí ele falou assim, chegou a hora, mas hoje eu vou ser bem sincera, pra mim, como foi não saber nada, eu aceitava tudo. Nossa, você é a paciente ideal, já eu. Gente, eu sou terrível. Eu aceitava tudo. E eu acho que foi um ponto positivo até pra mim, né? Porque na maior calma, eles iam falar, quanto mais você sabe... mais você quer debater. Sim. Gente, se eu tô internada, eu sou uma paciente que acho que os enfermeiros devem ficar brigando no corredor. Vai lá atender. Eu não vou. Ela é chata. Eu quero saber de tudo, pergunto tudo. Tanto é que eu tive uma rejeição no 4º dia de transplante. E eu falei, acabou. Não deu certo. Eu vou botar pra hemodiálise. Olha. É isso. E o médico, menina... Você vai tomar medicação, vai ficar tudo bem, né? Então, assim, às vezes você não saber tanto é bom. A médica às vezes entrava, né? E falava assim, você sabe mais que eu, quase. E eu falava, mas é diferente. A minha relação com a doença é desde pequena. Então, desde pequena, eu me conheço tomando remédio, fazendo exame. Eu falo que eu fazia xixi no potinho. Aquele exame de coletar urina 24 horas. Então, assim, eu cresci ouvindo e querendo saber o que era a minha doença. Você foi pega de surpresa. Sim, muito. Né? E você teve uma equipe que você confiou e foi e deu certo. Né? Foi. Tanto que eles souberam que eu era ex-atleta, né? E a fisioterapeuta, ela levava uma cestinha, né?
móvel, colocava nas costas dela, me dava uma bolinha pra eu ficar brincando. Tipo, eles... que legal. Aí tinha um médico que também conversava muito sobre basquete comigo. Era um residente, aí a gente conversava bastante sobre o assunto. Uma enfermeira que jogava, a Mariana, jogava, eu conhecia a equipe que ela jogava. Eu falei, então, assim, eu vivia mais no mundo do basquete do que no mundo hospitalar, né? Eu tentava sair do foco e deixava nas mãos dos médicos, porque eu não ia adiantar nada, porque eu não ia resolver nada, eu não sabia nada. Então, eu tentava ter um foco, assim, totalmente diferente e não ficar pensando tanto, né? Sim. E acho que deu certo. Deu super certo. Agora eu quero falar de tempo, porque você ficou dias, não deu nem uma semana esperando esse transplante. Foi. Como que foi isso? Então, quando ele falou, você tá na lista, eu falei, legal. Aí depois ele volta, vai ser o transplante, vai ser dia 13, que seria no dia seguinte. Eu falei, legal também. Ué? Vambora. Aí, assim, no dia que ele falou que eu tava na lista, eu fiquei emocionada. Aí no dia que ele falou, vamos fazer o transplante, aí eu aceitei de boa. Eu nem chorei, nem sorri, eu olhei pra cara do doutor e falei, então tá bom, bora. Aí às 3 horas da tarde fui pro centro cirúrgico. Aí falaram que foi 9 horas de cirurgia. Nossa. E a minha família fala que demoraram muito pra entrar em contato, né? Tá. Pra falar, mas eles falaram que tinha que esperar mesmo, né? Aquele tempo, né? Pra ver se tava E tudo como foi a recuperação? Você ficou muito tempo no hospital? Fiquei. Eu tive a recordação agora na Páscoa, porque tava tudo certo. O doutor falou, André, você vai receber alta na sexta, antes da Páscoa. Eu, beleza, bora casa, chocolate. Uma amiga tinha levado um ovo pra mim. Eu falei, nossa, vai me acabar. Aí, não, ele falou, não, André, você vai ter que fazer um PET scan. E aí eu chorei. Aí eu chorei, eu falei, não, vou passar a Páscoa aqui. Não. Aí, mas depois que eu fiz o exame, logo eles me deram alta. Essa esperança da alta e depois a notícia que não vai ter, aconteceu comigo também. Você vai pra casa. Aí passou e falou, não, você não vai, não. Eu falei, não vou. Tá, mala pronta já. E me seguraram mais uns 2 dias, aí eu fui. Mas enfim, foi pro nosso bem, né? A gente também tem que entender isso. Mas a vontade que a gente tem de voltar pra casa. É eu muito queria grande. pegar meu cachorro. E eu cheguei em casa e ele não me deu bola, né, gente? Ele virou a cara pra mim. Olha. Eu falei, não tenho culpa, que eu tava lá, meu filho, não te abandonei. Mas a vontade de ir pra casa é muito grande mesmo, né? E Lê, você, conta, como que foi? Você esperou o transplante por 5 anos, você falou? Foi. Tá. Desde que eu recebi a notícia que eu teria que transplantar, foi uns 5 anos. Eu fui listada em julho de 2017, mais ou menos. Em novembro eu coloquei o CDI. Tá. E aí veio a pandemia, acabou a pandemia. Voltei pra faculdade, né? E tanto que na consulta, que o médico falou assim, olha, agora não dá mais, você vai ter que internar. Aí eu queria... Nossa, surtei, chorei horrores, falei pra ele, eu falei, não, eu tenho 16 horas de estágio pra cumprir, eu não posso ficar no hospital. Ai, meu Deus do céu. Você devia ter arrumado um estágio ali no hospital, na biomedicina, não dava pra arrumar Não dava, não deu. E aí eu fiquei esperando, foram 36 dias até o órgão chegar. Mas você foi priorizada? Fui priorizada então, por conta do rim. Quando o médico falou, não dá mais... Não dá mais, você vai internar. Isso, aí eu fui internada. E acho que depois de... Eles me estabilizaram primeiro, pra depois me colocarem na prioridade. Tá. E aí eu fiquei 36 dias no hospital esperando o transplante. Entre quarto UTI. E como foi a notícia? E aí, foi assim, na mesma semana, eu sou católica, né? E aí, fiz minha oração na mesma semana e eu falei que eu queria que o órgão chegasse naquele mês. Que se não chegasse aquele mês, que eu tava muito cansada daquilo que eu tava vivendo. E que eu queria que chegasse naquele mês. E que se não fosse chegar, tudo bem, que ele podia me levar embora já logo. Entendeu? Que eu não queria mais ficar ali. E aí passou 3 dias. Quando deu meia-noite, minha mãe até foi no hospital. Eu falei pra minha mãe, olha mãe, já aceitei, entendeu? Se não for pra eu ficar aqui, tudo bem. Tudo bem. E aí quando eu tomei meu remédio de dormir 11 horas. Quando foi meia-noite,
Me acordaram, assim, com a cama lotada de enfermeiro em volta. E aí eu assim, meu Deus. Aí na hora, o meu pensamento foi assim, gente, tá só o meu espírito aqui, o meu corpo. Será que eu morri? Porque tava todo mundo em volta. Quase que você teve um outro choque lá do CDI, já tinha tirado? Não, tava Nossa, ainda. porque se acordar... Rodeada. Eu falei, gente, eu tô morrendo e não tô sabendo. O que é isso? E aí a enfermeira falou, olha, chegou um possível órgão pra você. Aí eu, quê? Assim, meio dormindo ainda. Aí ela assim, a doutora ligou, falou que tem um possível órgão pra você e tal. Aí eu falei, tá bom. E agora? Aí ela assim, o órgão vai ser captado só às 7 horas da manhã, aí a gente vai te preparar, tudo mais. Aí eu assim, tá bom. Aí eu falei assim, agora eu posso dormir? Prioridade. Aí ela assim, mas você não vai ligar pra sua mãe, você não vai ligar pra sua família, né, pra avisar eles. Aí eu falei assim, mas eu vou ligar pra eles por quê? Porque até a gente tá na sala de cirurgia pode dar errado. Sim. Pode não estar tão bom o órgão quanto eles acharam. Tem que ver, E aí eles falaram assim, não, mas você não quer sua mãe aqui com você? Eu falei, mas até a hora de estar na sala de cirurgia pode dar errado. Eu vou ligar pra ela pra quê? Você não ligou? Aí eles falaram assim, tá bom. E saíram do quarto. Aí eu virei de um lado, virei do outro e falei, não, vou ligar pra minha mãe, né? Nossa, ela ia brigar se não tivesse nesse ligado. dia, ela tava aqui em São Paulo. Ela ia dormir aqui. Ela tinha ido me visitar. E ia dormir e depois ia lá de manhã de novo pra me visitar de novo pra poder ir embora pra Itu. Tá. Que a gente mora lá. E aí, ela pegou e liguei e falei, oi mãe. Aí ela, o que foi? O que aconteceu? Não sei o quê. Porque meia-noite, né? Eu não costumava ligar esse horário. Aí eu falei assim, então mãe, você tá sentada? Aí ela, tô, pode falar. Falei, então, tem um possível órgão. E agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei o quê. Aí eu falei assim, não, o órgão vai ser captado só 7 horas da manhã. Tá bom. Eu falei, tá bom. Tchau, boa noite, vou dormir. Você dormiu? Você vai dormir? Aí eu falei assim, vou. O órgão vai ser captado só 7 horas da manhã. Eu vou ficar aqui acordado fazendo o quê? Gente, sofrendo por antecedência, eu dormi muito mal nessa noite aí que eu soube a notícia. Juro, fiquei super tranquila, super tranquila. Eu comecei a ficar nervosa quando eu desci pra sala de cirurgia, eles começaram a arrumar a sala. Aí eu comecei a ficar nervosa. Porque, não nervosa, mas ansiosa, né? Porque eles começam a arrumar a sala, parece que nunca acaba de arrumar a sala. Sim. Né? E aí só nessa conversa, hora. Aí vem não sei o que, conversa. E eles conversam assim como se estivesse numa feira, O que a gente fez ontem? Foi no samba, foi no futebol. Não, porque fulano fez isso. Nossa, porque a gente saiu, não sei o que. E tipo assim, né? Normal, igual a gente no trabalho da gente. Mas foi assim. Aí eu lembro que eu acordei antes. Eu acordei, acho que era umas 6 horas da manhã. Falei assim pra moça. Eu falei, moça, fecha aqui que eu vou tomar banho. Aí ela assim, não, você vai pra sala de cirurgia daqui a pouco? Eu falei, sim, eu vou. Mas eu vou tomar banho antes. Aí ela assim, não, mas você não pode tomar banho. Eu falei assim, moça, eu só preciso que você feche aqui pra mim, por favor, que eu vou tomar banho. A hora que eu voltar da sala de cirurgia, sabe Deus quando que eu vou tomar banho de novo. E eu sou muito assim com banho, sabe? Eu tomo muito banho. E deu certo o banho? Deu certo. Aí fui, tomei meu banho, ela não queria me dar meu banho. Falei, não vai me dar meu banho? Vou tomar meu banho, sim. E aí depois fui pra sala de cirurgia, durou acho que 2 horas a minha cirurgia. Eu fiquei lá embaixo mais um tempo, até recuperar tudo mais. Pra depois eu subir, acho que pra UTI, umas 6... 4? Você desceu 10 horas, 2 horas já tinha acabado. Nossa. 3 horas e meia. Mas pra sua mãe não durou 2 horas, né? Deve ter durado, sei lá, uns 3 dias lá. Tava Tranquila? Ai, que bom. É isso aí. Foi isso. Demais, gente. Muito legal a história de vocês. Agora, a gente vai falar de uma coisa que a gente sempre fala aqui nessa temporada, que vou até falar o bordão, que é o seguinte: CMV, você não precisa ter para saber.
Por quê? Todo mundo, a maioria das pessoas que a gente conversa, precisaram ter o CMV para saber o que significa, né? E a ideia aqui é que a gente fale um pouco sobre isso também. Vocês duas tiveram um quadro de CMV em momentos diferentes, enfim, circunstâncias diferentes. Então eu quero que vocês contem um pouquinho pra gente como foi essa experiência, começando pela Andrea. Você teve CMV? Como que você descobriu? Como foi? Eu descobri no hospital, depois Você do precisou transplante. ter para saber. Precisei ter para saber. No hospital, depois do transplante, o médico veio e falou assim, teve CMV. Eu, o que é? Como funciona? O que é isso? Tudo. Realmente eu não sabia nada e continuei não sabendo, porque ele só falou que eu tava, que ia tratar, que não precisava ficar preocupada, que tava tudo sob controle. E aí foi tratado lá. Mas não me deram suporte, me explicando essas coisas, nada. Você deu um Google? Fui lá no Google, aí eu já tinha uma colega que tinha feito o transplante também, e a gente ficava conversando. Ela falou assim, fica tranquila, porque a gente fica com medo, né? Super. E não sabe o que é, e ela falou assim, não, fica tranquila, porque é um tratamento, é rapidinho. Foi logo depois do transplante? Sim, foi. Legal. Foi logo depois do transplante. A gente já explicou aqui em outros episódios. Inclusive, se você tá assistindo aqui e não sabe muito bem o que é o CMV, o que a gente tá falando, volta alguns episódios que a gente teve médicos presentes aqui, né? Explicando o que é o citomegalovírus, por que ele afeta tanto os transplantados e tudo mais, tá bom? Aqui a gente tá mais ouvindo as experiências delas, mas se vocês quiserem saber um pouco mais tecnicamente, é só assistir todos os episódios. Aliás, se você não está assistindo todos os episódios, você está errado. Você está errada, né? Não dá essa chamada já. Mas enfim, E foi quanto tempo depois do transplante que você teve? Acho que uns 10 dias. 10 dias, né? É justamente quando o corpo tá naquela baixa da imunidade para os imunossupressores agirem e o órgão não rejeitar, né? E eles estavam fazendo aquela... qual o remédio, né? O Traco e o outro que eu não lembro o nome, que era um grandão. Ciclosporina. Esse aí, fedidinho. Gente, como é que esse remédio? É muito ruim, ele é muito Mas grande. Por causa do princípio ativo. E eu tomei ele... Antes de transplantar, quando eu tinha uns 13, 14 anos, quando a minha tava tentando fazer o tratamento da minha doença com imunossupressão antes do transplante, né? E eu lembro que ele era muito fedido, de dar ânsia de vômito, de tomar. E ele nasceu muito pelo em mim. Então eu tava naquela fase, tipo, 13 anos, que vem a menarca, aquela coisa toda. Eu falei, gente do céu, foi um desafio. Hoje não usa tanto, mas tem muita gente que toma ainda. Tem. A Olga tomou no primeiro transplante também, que já esteve aqui com a gente, contando a história dela. Mas é isso. Então eu falo que nesse momento, né, quando a gente... pós-transplante é quando tem que girar os pratinhos todos, né? A imunidade tem que ficar assim, mas ao mesmo tempo não pode ficar tanto, senão a gente ativa o vírus ou pode pegar algum outro tipo de doença e você ainda na pandemia, com o Covid ali rolando. Você não chegou a ter Covid? Graças a Deus não, e todos no andar que eu estava internada tiveram, ainda a doutora pegou e falou assim, vamos colocar a nossa paciente bem guardadinha, porque ela é o nosso diamante aqui, né? Eu não peguei. O fisioterapeuta pegou, o médico pegou, a enfermeira pegou, aí eles me colocaram isolada num quarto sozinha, né? Porque eu do andar, a única que não tinha pego. Os pacientes pegaram. Que maravilha, que bom, graças a Deus. Isso aí. E você, Lê, como foi sua experiência com CMV? O CMV, antes de transplantar, logo que eu internei, tinha uma amiga muito querida no meu quarto. Tá. E ela estava lá, ela tinha 6 meses de transplante. E ela... sua amiga de transplante, o que você fez ali no hospital. Isso, minha amiga de transplante. Que legal. E é amiga até hoje? É amiga até hoje. Ah, que demais. Ela é um legal. amor. Ela transplantou o rim, eu acho, também. Que legal. Não me lembro se foi o rim ou o fígado, mas eu acho que foi o rim. E ela tinha 6 meses de transplante. E ela tava lá por conta do CMV. Entendeu? Tá. Então você já sabia. E esse foi o meu primeiro contato. Tá. Né? Ela me contou o que era. Ela falou assim, é um vírus assim. E aí eu perguntei pros médicos, porque diferente da nossa amiga, eu não... Como eu sempre vivi nesse meio, eu entendia mais ou menos. Eu estudo, né, sobre... sim. Então, acabava que as dúvidas surgiam naturalmente. Então, assim, tudo eu questionava também, igual a Giovana. Tudo eu questionava. E, inclusive, até me safei de algumas coisas por saber, né? Uhum. E aí eu perguntei já, nesse momento, que era o CMV e tal, eles me explicaram. Fiz o transplante, no pós-transplante, demorou acho que uns 3 meses pro CMV ativar.
Foi, inclusive, nessa semana, foi assim, eu fiz o transplante, me reabilitei. Aí, quando deu uns 2 meses que eu tava internada, eu fui pra casa, Tá. né? Tive alta, fui pra casa, fazendo hemodiálise, né? E aí, eles colocaram, antes da alta, acho que uns 2, 3 dias antes da alta, o Permicate. E eu fui pra casa, né? Eu já tinha minha vaga lá no centro de hemodiálise. E aí, eu ia pro centro de hemodiálise 3 vezes na semana. Só que eu fiquei uma semana só em casa. Por quê? Eu tive uma hemorragia no Permicate. Isso. E nada parava. A gente colocava... Eles falaram, né? Coloca gelo, faz isso, faz aquilo. E tudo eu fazia e nada parava a hemorragia. E era muito sangue, muito sangue, muito sangue. Eram toalhas e mais toalhas. Gente. E nada parava a minha hemorragia. Então, eu fiquei só uma semana em casa e tive que voltar pro hospital. Nessa de voltar pro hospital, eles... era só uma veia que tava pegando. E aí, por isso tava vazando tanto sangue. Eles resolveram o problema da hemorragia, né? Em 2 dias... Aí já falaram assim, se não sair mais sangue, você já vai pra casa no 3º dia. Tranquilo. Quando foi no 3º dia... Lá vem. Ai, olha, você não vai poder ir pra casa porque você tá com CMV. O CMV tá ativo. Então a gente vai ter que tratar o CMV primeiro antes de você ir pra casa. Aí você ficou internada. Aí eu fiquei mais uns 20, 30 dias no hospital. Mas já tava se sentindo bem, mas eu já tava me sentindo bem, mas o só duro do fiquei por tratamento conta é do isso. CMV mesmo. Tem que ficar por causa disso. Mas depois foi tranquilo. Aí inativou o vírus. Foi. Foi de boa. E aí fiz o tratamento certinho e depois dos 20 dias eu fui pra casa de novo. E nunca mais ele ativou. E não vai. Legal, gente. Obrigada por compartilhar. A gente tá encaminhando pro fim do nosso episódio. Eu tô adorando o bate-papo. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade, pedir para que vocês, cada uma de vocês, fale o que o transplante mais mudou na vida de vocês. E aí, pra gente encerrar, pode ser? Quem vai primeiro? Andréia? Pode ser. Pode ser. O transplante, ele me fez olhar mais para mim, a parte de saúde. Porque quando a gente é atleta, acha que é polivalente, que nada vai acontecer com você, porque você é atleta, você está em atividade. E não, eu vi que a saúde em si é algo que a gente tem que estar sempre fazendo um checklist, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que cuido bem mais, sou bem assim, metódica com as minhas medicações. Às vezes eu esqueço, mas é bem raro esquecer. E hoje, se eu vejo alguma situação, alguém assim, triste, ou que tá passando mais no hospital, né? Eu tento conversar, eu chamo para conversar, porque assim, eu me coloco no lugar, né? Eu não sabia nada. Hoje que eu sei um pouco... Essa empatia, né? eu posso, acho que, dividir, né? Vamos lá, vamos que tudo é fé e tudo é você. Então, acho que eu cresci como pessoa, né? Como pessoa e saber lidar com esses momentos, né? De você não conhecer nada, de repente, aí cai uma bomba em cima do seu colo e você... Uma bomba, né? Porque eu tava partindo e não tava sabendo. Sim. Então, hoje eu acho que essa parte de olhar mais para mim, cuidar mais da minha saúde, até com os meus familiares. Então, tá acontecendo isso? Não, vamos ver, vamos no hospital, então vamos cuidar. Então, acho que essa parte aí, acho que tá sendo bem primordial hoje, entendeu? Que legal. Porque as demais, a gente sempre vai correr atrás e vai dar certo. Então, a parte da saúde, para mim, hoje, lá na listinha, na pirâmide, ela ficou prioridade. Legal, muito bom. E você, Lê? Pra mim mudou muita coisa, porque como eu tive o diagnóstico muito cedo, eu não lembrava mais como era uma respiração de gente saudável, né? Algumas coisas que o meu corpo, eu sentia ele sempre inchado. Então, hoje eu sinto leve, o corpo leve, é diferente. Espero que vocês nunca tenham essa percepção. Mas, assim, o cansaço... melhorou muito, não me sinto mais cansada, fadigada, igual eu me sentia antes. Uma coisa que melhorou muito foi a minha autoestima. Porque eu era muito, muito, muito insegura. Hoje,
se eu penso que eu não vou conseguir, eu falo assim, quem não vai conseguir o quê? Você abriu esse peito, você não vai conseguir. Anda logo. Sabe? O que mais? A questão da empatia com o outro, hoje eu penso muito mais antes de julgar, porque julgar é muito fácil, né? Sim. Você julgar o outro, mas você não sabe o que tá acontecendo ali de fato. Né? O que mais? Tem tanta coisa, né? Então... Eu acho que foi isso mesmo. Que legal, gente. Eu acho que é importante deixar um recado, né? Já que a gente tá diante aqui de 2 histórias, 3, considerando a minha, que é o seguinte... hoje a Andréia, a Letícia e eu estamos aqui contando nossas histórias porque uma família disse sim para a doação de órgãos e salvou a nossa vida. Então nós estamos aqui hoje por conta da doação de órgãos. E se você que está assistindo esse episódio deseja ser um doador, converse com a sua família, avise para eles da sua vontade, porque a vontade é sua, mas eles que dirão por você quando for o momento certo. Doar órgãos é salvar vidas e nós estamos aqui, nossas vidas foram salvas porque a gente recebeu esse sim. Meninas, eu queria muito agradecer a presença de vocês, foi muito especial esse bate-papo, aprendi bastante, vários termos técnicos também que não conhecia, acredito que quem tá assistindo também. Espero que vocês voltem de novo para continuar contando suas histórias numa outra temporada. E é isso, tá bom? Tá bom. Bom, eu queria agradecer então você que assistiu com a gente, lembrando que esse podcast é um oferecimento da Takê, dessa temporada, onde a gente conta histórias de transplantes, e nós nos vemos no próximo. Até mais!